Eu já tinha feito aquele trajeto centenas de vezes, sempre na mesma hora, e sabia cada curva da estrada. O relógio marcava 2h30 da manhã, e eu estava no meio da viagem de São Paulo para o sul. O GPS me mostrava que faltavam algumas horas até a parada mais próxima. Normalmente, nessas horas, a estrada é deserta, mas naquela noite parecia ainda mais vazia do que o normal. Foi então que percebi algo estranho. Eu passava pelos mesmos lugares, mas não reconhecia a estrada. Era como se eu estivesse em um caminho paralelo, quase igual, mas ao mesmo tempo, diferente. No começo, achei que era o cansaço. Tinha dirigido a noite inteira. Convenhamos, a mente prega peças quando estamos cansados. Então, abri a janela. O vento frio da madrugada entrou na cabine, tentando me despertar. Mas, por mais que eu ficasse atento, a sensação de estranhamento só aumentava. Depois de alguns minutos, a coisa ficou realmente esquisita. Os postes de luz que iluminavam a estrada começaram a ficar mais espaçados, até que sumiram completamente. Agora eu só tinha os faróis do meu caminhão cortando a escuridão à frente. O rádio, que eu mantinha ligado para espantar o silêncio, começou a chiar e, do nada, a estação simplesmente desapareceu, deixando só aquele ruído irritante. Foi aí que comecei a me perguntar se eu estava mesmo na estrada certa. Peguei o GPS de novo. O mapa ainda mostrava o caminho habitual, mas a estrada à minha frente não parecia a mesma. Eu olhava para os lados e tudo o que via eram árvores e mais árvores, uma neblina pesada que surgia do nada. Era como se eu estivesse sendo engolido pela estrada. Minha garganta ficou seca e minhas mãos suavam no volante. O que antes era uma viagem tranquila começou a se transformar em um pesadelo. Eu tinha ouvido histórias de estradas assombradas, lendas de caminhoneiros, mas nunca acreditei muito nessas coisas. Só que, naquele momento, eu estava vivendo uma. Depois de mais alguns quilômetros, a neblina ficou tão densa que eu mal conseguia ver o capô do caminhão. Foi quando a curva apareceu. Uma curva que eu não lembrava de existir naquela rota. Era uma daquelas curvas fechadas, perigosas, que podem pegar qualquer um de surpresa. Reduzi a marcha e segui devagar, mas, mesmo assim, o coração batia acelerado, e então vi a placa, uma velha placa de madeira, com letras quase apagadas pelo tempo, surgiu no feixe de luz dos faróis. Bem-vindo à Vila das Almas. Aquilo me deu um arrepio na espinha. Nunca, em todas as minhas viagens, tinha visto ou ouvido falar daquela tal vila. Eu não sabia o que pensar. Será que eu tinha errado o caminho? Mas como? O GPS ainda mostrava que eu estava na rota certa. Comecei a procurar algum lugar para dar meia volta, mas a estrada atrás de mim simplesmente não estava mais lá. Era como se eu estivesse preso naquele trecho desconhecido, sem saída. Tentei ligar para a base, pedir alguma orientação, mas o celular estava sem sinal. Olhei no retrovisor, e a neblina parecia ter engolido completamente o caminho de volta. Não havia nada além de escuridão. O que me restava era seguir em frente. Conforme eu dirigia, comecei a notar algo mais estranho. As árvores pareciam estar se movendo. Não era o vento, era algo além disso. Elas pareciam inclinadas, como se me observassem, e os galhos se estendiam para a estrada, quase como mãos tentando me alcançar. Aquilo era impossível, eu sabia, mas a sensação era real demais para ignorar. Eu queria acelerar, sair logo daquele lugar, mas algo me dizia que correr não seria a melhor escolha. Havia uma tensão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, no meio da estrada, vi uma sombra. Ela surgiu do nada, parada, imóvel, logo à frente. Meus faróis mal iluminavam sua forma, mas dava para ver que era uma pessoa. Ou algo parecido. Parei o caminhão bruscamente, o coração disparado. Olhei fixamente para a figura à frente, mas não conseguia distinguir detalhes. Era como se a neblina a envolvesse, impedindo que eu visse direito. Ei, gritei, sem sair da cabine. Tá tudo bem aí, nenhuma resposta. Meu instinto dizia para eu dar ré, mas como? Se a estrada atrás de mim não existia mais? Respirei fundo e liguei os faróis altos. Por um segundo, a figura desapareceu completamente na luz. Só que, quando abaixei o farol,
Ela não estava mais na frente do caminhão, eu juro, ela estava ao meu lado. No vidro da cabine, um rosto pálido, os olhos vazios e um sorriso distorcido me encarando de fora da janela. Eu pisei no acelerador sem pensar duas vezes. O caminhão rugiu e partiu adiante, deixando aquela coisa para trás. Pelo menos, eu esperava que tivesse ficado para trás. A estrada continuava, sinuosa e interminável. Eu não sabia mais se estava preso num pesadelo ou na realidade. Tudo o que eu queria era sair dali. Depois do que pareceram horas, avistei luzes ao longe. Eram postes de luz, voltando a aparecer. E então, a neblina começou a dissipar. A estrada à frente finalmente parecia familiar de novo. Quando vi a placa de uma cidade conhecida, soltei o ar que nem percebi que estava prendendo. Estava de volta. Mas até hoje, toda vez que passo por aquele trecho, eu olho no retrovisor e temo ver aquele sorriso me esperando de novo. Eu já ouvi muitas histórias de caminhoneiros sobre estradas desertas à noite. Cada uma mais esquisita que a outra. Sempre levei na brincadeira, sabe? Diziam que o cansaço faz a mente pregar peças, que a solidão no volante pode te deixar meio paranoico. Nunca achei que isso fosse acontecer comigo, até aquela noite. Era uma viagem tranquila, um carregamento de longa distância. Já era quase 3 da manhã, e o trecho que eu estava percorrendo era conhecido por ser vazio. Uma estrada sem fim, escura, cercada de mato por todos os lados. O tipo de lugar onde a única companhia é o som do motor e o farol cortando a escuridão. Eu já estava dirigindo há horas, o café já não fazia mais efeito. E a mente começava a pedir um descanso. Foi então que o vi. Um sujeito, parado na beira da estrada. Vestido com uma jaqueta velha e segurando uma mochila surrada, ele levantou a mão, pedindo carona. Eu desacelerei automaticamente, embora minha cabeça dissesse para seguir em frente. Mas, sei lá, era difícil ignorar o cara ali, no meio do nada, no frio. Contra meu instinto, parei o caminhão. Ele entrou na cabine sem dizer uma palavra. Fiquei esperando algum tipo de obrigado ou um posso me sentar, mas o silêncio tomou conta. Ele apenas jogou a mochila no banco e sentou, olhando fixamente para frente, como se não tivesse nada de errado. A luz do painel mal iluminava o rosto dele. E quando olhei para o lado, notei algo estranho. Ele estava com a cabeça levemente baixa, o rosto coberto pela sombra do boné. Não consegui ver os olhos dele. Tá indo para onde? Perguntei, tentando quebrar o clima esquisito. Para onde você me levar? Ele respondeu, com uma voz rouca e quase sem emoção. Aquilo me deixou desconfortável, mas tentei não mostrar. Talvez fosse só um daqueles caras cansados de vida, perdido no meio do nada. Continuei dirigindo. Alguns minutos depois, o silêncio na cabine começou a me incomodar de verdade. Ele não se mexia, não fazia barulho, só ficava ali, completamente imóvel, como uma estátua. Tentei ligar o rádio para aliviar a tensão, mas não consegui sintonizar nada. Só estática. E a estática, por algum motivo, parecia me deixar ainda mais nervoso. Olhei para o retrovisor, tentando achar alguma explicação para o incômodo que eu sentia. E foi nesse momento que notei algo muito errado. O sujeito, ele não estava mais ali. O banco do passageiro estava vazio, meu coração disparou. Eu estava a quase 100 km por hora na estrada, não podia ter saído. Olhei rapidamente para o lado, e o banco ainda estava vazio. Um arrepio percorreu minha espinha. Meu primeiro pensamento foi que eu estava delirando de cansaço. Talvez ele nunca tivesse entrado. Mas eu me lembrava claramente dele subindo na cabine. Eu o vi sentar ali, olhei de novo pelo retrovisor, mais uma vez tentando entender o que estava acontecendo. E, para meu total desespero, vi algo refletido no vidro traseiro, a silhueta dele. Ele estava no compartimento de carga do caminhão. Eu pisei no freio com tudo, quase jogando o caminhão para fora da estrada. O barulho dos pneus derrapando no asfalto ecoou na noite silenciosa. Saí da cabine correndo e fui até a traseira. O compartimento estava trancado, como sempre. Não havia como alguém entrar lá sem que eu notasse. Mas, naquele momento, eu estava apavorado demais para pensar em lógica.
Abri a porta com as mãos trêmulas. Lá dentro, nada. Nem sinal de que alguém tivesse estado ali. Voltei para a cabine, minha cabeça a mil, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu fechei a porta com força, e foi aí que senti um cheiro forte de terra molhada. O odor invadiu a cabine de repente, tão intenso que me fez engasgar. Quando olhei para o vidro da janela, meu estômago revirou. Havia uma marca de mão. Uma mão suja de lama, como se alguém tivesse se apoiado ali. Mas não havia ninguém do lado de fora. Eu estava sozinho. Naquele momento, eu só queria sair dali o mais rápido possível. Pisei no acelerador, sem olhar para trás. Eu não sabia o que era aquilo, ou se eu estava perdendo a cabeça, mas não ia ficar para descobrir. Cada quilômetro que eu deixava para trás parecia me afastar de algo terrível. O cheiro de terra sumiu, e o som do motor do caminhão me trouxe uma pequena sensação de segurança. Mas o medo continuava, firme, lá no fundo. Consegui chegar à cidade na manhã seguinte, ainda abalado. Nunca contei essa história para ninguém na época. Por que quem acreditaria? Um homem que aparece e some do nada, e uma marca de lama inexplicável? Eu mesmo não teria acreditado se não tivesse visto. Depois daquele dia, nunca mais dei carona na estrada. Toda vez que vejo alguém parado no acostamento à noite, lembro daquele sujeito. O olhar vazio que eu mal consegui enxergar, a presença inquietante. E, de vez em quando o ar está úmido, sinto de novo aquele cheiro de terra molhada. Nessas horas, eu rezo para que nunca mais tenha que ver o passageiro da noite. Todo caminhoneiro que passa pela Serra da Neblina conhece a história. A lenda da Mulher da Curva é quase um rito de passagem para quem pega a estrada por lá. Dizem que, em uma noite de muita neblina, uma mulher morreu em um acidente na curva mais perigosa da serra. Alguns falam que ela perdeu o controle do carro e despencou ribanceira abaixo, enquanto outros dizem que foi algo mais sinistro, algo que puxou o carro dela para o fim trágico. Mas o fato é que, desde então, ela aparece para os que têm o azar de passar pela serra nas horas mais sombrias da noite. Eu nunca dei muita bola para essas histórias. Coisa de caminhoneiro cansado, supersticioso. Até que aconteceu comigo. Era mais uma noite como qualquer outra, com a carga presa firme na caçamba e as mãos grudadas no volante. A neblina, naquela época do ano, era intensa. Chegava a parecer uma parede branca que engolia a estrada. Os faróis do caminhão conseguiam iluminar apenas alguns metros à frente, e tudo mais além disso desaparecia em um manto espesso e denso de neblina. Lembro de ter ajustado o rádio, tentando achar alguma estação que não fosse só chiado. A solidão da estrada naquela hora me deixava inquieto, e eu precisava de alguma coisa para ocupar a cabeça. Foi quando comecei a sentir um peso diferente no ar. Aquele tipo de sensação que você não consegue explicar. Como se algo estivesse te observando, te esperando cometer um erro. Eu não sabia, mas estava chegando perto da famosa curva. Aquela da história. A tal mulher que apareceu para tantos motoristas antes de mim. A neblina ficou ainda mais densa conforme eu me aproximava. Olhei para o relógio no painel. 2h47 da manhã. Nada fora do comum, exceto uma sensação esquisita. Eu não conseguia me concentrar direito, como se algo estivesse sugando minha atenção. Reduzi a velocidade, como sempre fazia ao chegar perto de curvas perigosas, e foi nesse momento que a vi. Primeiro, achei que era um pedaço de neblina mais densa, um borrão estranho. Mas, conforme os faróis iluminavam a figura, meu coração gelou. Era uma mulher, de pé, à beira da estrada. Ela usava um vestido branco, simples, que parecia brilhar na luz dos faróis. Os cabelos negros caíam desordenadamente sobre os ombros, escondendo parte do rosto. Eu não conseguia ver seus olhos, mas podia sentir que ela estava olhando diretamente para mim. Meu primeiro pensamento foi que era alguém precisando de ajuda, talvez um acidente recente. Eu pisei no freio. O caminhão parou a poucos metros de onde ela estava. Mas, no instante em que o caminhão parou, a mulher desapareceu. Eu pisquei. Tentei focar melhor na estrada, mas não havia mais ninguém ali. Uma mistura de frio e medo tomou conta de mim. Eu sabia o que tinha acabado de ver. Ela era real. Ou,
pelo menos, eu achava que era. E, de alguma forma, eu sabia que aquela era a mulher. A mulher da curva. As histórias eram verdadeiras. Antes que eu pudesse decidir o que fazer, o caminhão começou a tremer. Pensei que fosse uma falha no motor, mas logo percebi que não era isso. Eu ouvi um som, um sussurro vindo de dentro da cabine. Era uma voz feminina, baixa, quase um gemido. Me ajude, minha respiração parou por um segundo. Eu sabia que estava sozinho ali dentro, mas a voz parecia vir do banco do passageiro. Com as mãos tremendo, virei lentamente a cabeça. A cabine estava vazia, como deveria estar. Mas o ar parecia mais pesado, como se algo ou alguém tivesse acabado de sair dali. Olhei de novo para a estrada, tentando retomar o controle. Eu precisava sair dali. Pisei no acelerador, mas o caminhão não respondeu. O motor rugiu, mas o veículo não se movia. Foi quando a luz dos faróis piscou, iluminando mais uma vez a curva à frente, e lá estava ela. A mulher, agora de pé no meio da estrada, bem no centro da curva. Meu coração disparou. Eu sabia que não podia passar por ela, mas também sabia que não podia ficar ali parado. O medo se misturava com a adrenalina, e eu tentava pensar no que fazer. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo e quando os abri de novo, ela estava ao lado do caminhão. Eu vi o rosto dela dessa vez. Era pálido, com os olhos fundos, completamente negros. A pele parecia fria, quase transparente. E aquele sorriso. Um sorriso torto, como se ela soubesse algo que eu não sabia. Ela levantou a mão, pressionando-a contra a janela do caminhão, deixando uma marca de dedos longos e finos no vidro embaçado. Antes que eu pudesse reagir, a mulher deu um passo para trás e sumiu. Como se fosse engolida pela neblina, o motor do caminhão roncou de repente, e o veículo começou a se mover. Eu pisei fundo no acelerador, tentando me afastar o mais rápido possível. A curva estava à minha frente e, por sorte, consegui passar por ela sem problemas. Mas eu sabia, enquanto o caminhão ganhava velocidade, que eu tinha visto algo além dessa realidade. Quando finalmente saí da serra, as luzes dos postes começaram a reaparecer e o rádio voltou a funcionar. Coloquei na primeira estação que encontrei, tentando afastar os pensamentos do que tinha acontecido. Mas a imagem daquela mulher não saía da minha cabeça, dias depois, em uma parada de caminhoneiros. Comentei sobre o que tinha visto. Um dos veteranos da estrada olhou para mim com um olhar sério e balançou a cabeça. Você viu a mulher da curva, disse ele. Ela parece para avisar-nos que vão se acidentar ali. Se você viu e saiu vivo, é porque ela te deixou passar. Nem todos têm essa sorte, eu ri, tentando disfarçar o nervosismo. Mas, toda vez que passo pela Serra da Neblina, eu diminuo a marcha. Olho para o lado, para a estrada vazia, e sinto que, um dia, talvez eu não tenha a mesma sorte. E, quando esse dia chegar, espero que seja rápido. Porque, se ela aparecer de novo, não sei se vou conseguir escapar. Sabe aquela sensação de estar sendo observado, mesmo quando você tem certeza de que está sozinho? Pois é, todo caminhoneiro já passou por isso em algum momento. A estrada é um lugar solitário, principalmente à noite. Mas, em uma viagem que fiz há uns anos, o que eu senti não era apenas a solidão comum. Tinha algo mais naquela estrada, algo que estava lá, nas sombras. Era uma noite quente, sem vento, e o céu estava completamente sem estrelas. A única coisa iluminando meu caminho era o farol do caminhão e, mesmo assim, parecia que a luz não conseguia avançar muito. Eu tinha saído tarde de uma cidadezinha no interior e estava cruzando uma das estradas mais desertas da região. O trecho era longo, sem postos de gasolina ou paradas por quilômetros. Lembro que o rádio estava ligado, mas só pegava estática. Nada de música, nada de vozes. Só o som do motor e aquele chiado incômodo de fundo. Eu já estava na estrada há umas boas horas quando, de repente, o farol pareceu perder força. A luz ficou mais fraca e o alcance dela diminuiu. Tentei ajustar os controles, mas tudo parecia normal. Deve ser o cansaço, pensei. Continuei dirigindo, tentando não prestar muita atenção nisso. Foi então que notei algo estranho na estrada à frente.
As sombras dos postes ao lado da pista estavam se movendo. Só que não havia vento, e os postes estavam fixos. Não havia nada que pudesse fazer as sombras balançarem daquele jeito. Fiquei olhando, pensando que talvez fosse algum animal passando rápido. Mas não era. As sombras se esticavam, se alongavam, como se estivessem ganhando vida. Não pode ser, eu murmurei, tentando ignorar o que meus olhos estavam vendo. Pisquei várias vezes, esfreguei o rosto, mas as sombras continuavam ali, se contorcendo, dançando à beira da estrada. Eu deveria ter parado, dado meia volta, sei lá. Mas, como sempre, achei que era coisa da minha cabeça. Então continuei, firme no volante, forçando os olhos para frente. Só que, quanto mais eu dirigia, mais as sombras ficavam intensas. Elas não estavam mais apenas nas laterais da estrada. Estavam começando a invadir o asfalto, cruzando de um lado para o outro, e algumas, eu juro, pareciam estar se movendo na minha direção. Meu coração começou a acelerar, e meus instintos diziam para eu sair dali o quanto antes. Foi quando, por um instante, a luz do farol iluminou algo ou alguém. Era uma figura de pé no meio da estrada. Uma sombra mais densa que as outras, só que diferente. Essa tinha a forma humana. Eu desviei o caminhão no último segundo, quase saindo da pista. Quando voltei a olhar pelo retrovisor, não havia ninguém. Nenhum corpo, nenhuma figura. Apenas a estrada vazia e as sombras. Mas o pior ainda estava por vir. Conforme segui viagem, o chiado do rádio começou a mudar. Não era mais estática normal. Eu conseguia ouvir vozes, sussurros baixos. Não dava para entender o que diziam, mas pareciam cada vez mais altas, como se estivessem dentro do caminhão. Eu tentei desligar o rádio, mas ele não respondia. Era como se estivesse travado. O volume aumentava por conta própria, e aqueles sussurros, cada vez mais claros, cada vez mais próximos. Foi então que senti uma presença. Algo no banco de trás. Eu estava sozinho na cabine, tinha certeza disso. Mas quando olhei pelo retrovisor interno, vi uma forma escura, sentada ali. Não dava para distinguir um rosto ou detalhes, mas era uma figura, parada, me observando. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não estou vendo isso. Não pode ser, eu repetia para mim mesmo, tentando manter o controle. A figura não se mexia. Apenas estava lá, imóvel, nas sombras. Mas eu podia sentir seu olhar. Parecia se aproximar, mesmo sem se mover. O ar na cabine ficou mais frio, mais denso. Meu corpo começou a gelar, e o pânico tomou conta de mim. Desviei o olhar, tentando focar na estrada, mas não consegui esquecer o que estava ali atrás. Com o canto do olho, eu ainda podia ver a sombra, me espreitando. Minha respiração ficou pesada, e a pressão no peito aumentou, como se a própria cabine estivesse sendo sufocada por aquela presença. Foi então que, de repente, o rádio desligou. O silêncio tomou conta da cabine, um silêncio tão pesado que parecia impossível. O caminhão continuava correndo pela estrada. Mas eu não ouvia mais nada. Nem o motor, nem o vento, nada. Só o silêncio absoluto. Olhei para o retrovisor mais uma vez, e a sombra não estava mais lá. Por um segundo, pensei que tinha acabado, que era só minha mente pregando peças. Mas, quando olhei para frente novamente, lá estava ela. No meio da estrada, parada, me encarando. Aquela mesma figura, a mesma sombra que eu tinha desviado antes. Eu virei o volante com toda a força, desviando mais uma vez. O caminhão quase saiu da estrada, mas consegui controlar. E quando voltei a olhar para a estrada, a sombra havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. O silêncio, no entanto, continuou. Eu segui dirigindo. Apavorado, com o coração a mil. Não olhei mais para trás, nem mexi no rádio. Só queria sair daquela estrada o mais rápido possível. Quando finalmente cheguei ao meu destino, estacionando o caminhão no pátio do posto, percebi que estava com as mãos trêmulas. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas o peso daquela experiência ainda estava comigo. Mesmo agora,
depois de tantos anos, eu lembro daquele trecho da estrada. E, de vez em quando passo por lá, ainda sinto como se estivesse sendo observado, como se as sombras estivessem esperando eu cometer um erro. E sabe, de uma coisa eu tenho certeza, a estrada guarda segredos. E, às vezes, são as sombras que nos vigiam de perto, esperando o momento certo de nos pegar. Era uma madrugada tranquila, mais uma daquelas em que o silêncio toma conta de tudo e só o barulho do motor do caminhão quebra a monotonia da estrada. Eu estava em uma rota conhecida, nada muito fora do normal. Meu destino era uma cidade no interior e já tinha passado por ali várias vezes. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu, algo que até hoje eu não consigo explicar. Eu tinha acabado de passar por uma área rural, onde a estrada era praticamente uma reta interminável, cercada por campos vazios e algumas árvores espaçadas. Estava tudo escuro, só as luzes dos postes iluminando a pista de vez em quando. O relógio no painel marcava 3h15 da manhã, a pior hora, quando o corpo está cansado e a mente começa a pregar peças. Ou pelo menos era o que eu pensava. Eu sabia que não havia pedágio naquele trecho. Já tinha percorrido aquela rota dezenas de vezes, e a estrada era completamente livre até chegar mais perto da cidade. Então, quando avistei a luz de uma cabine de pedágio ao longe, eu fiquei confuso. Pensei que talvez tivesse me distraído e não percebido alguma nova construção. Aproximei-me devagar, estranhando aquela estrutura que, na minha cabeça, não deveria estar ali. A cabine era pequena, iluminada por uma luz amarelada que piscava de vez em quando. O mais esquisito era que não havia ninguém à minha frente, nenhuma fila de veículos, nem carros passando. Apenas eu e a cabine de pedágio. No meio da estrada deserta, reduzi a velocidade e fui me aproximando. Quando estava quase parando, vi o atendente. Um homem magro, de aparência pálida, usando um uniforme que parecia velho, desbotado, como se estivesse ali há décadas. Ele não se mexia, só olhava diretamente para mim, com um olhar vazio. Não me deu um sorriso, nem sequer um aceno. Só ficou parado, me encarando, como se estivesse esperando. Boa noite, eu disse, tentando manter a calma. Ele não respondeu. Coloquei a mão no bolso para pegar algumas moedas, já que naquele tipo de pedágio é sempre bom ter trocado. Mas, antes que eu pudesse estender o dinheiro, o homem levantou a mão, fazendo um sinal para que eu parasse. Foi aí que percebi algo muito estranho. Não havia valor no painel de cobrança. A placa estava vazia, sem números, sem instruções. Era só uma placa velha, suja, com marcas de ferrugem. Ele me olhou de novo, e dessa vez seus olhos pareciam escuros demais. Não dava para ver o branco, como se os olhos dele fossem duas cavernas vazias. Um calafrio subiu pela minha espinha. Eu já tinha visto muita coisa bizarra nas estradas, mas aquilo era diferente. Tinha algo errado. Muito errado. Quanto ao pedágio? Perguntei, tentando quebrar o silêncio. O homem continuou me olhando por mais alguns segundos, sem piscar. Então, devagar, ele apontou para frente, como se estivesse me dando permissão para seguir em frente sem pagar. Eu hesitei por um segundo, com as moedas ainda na mão. Mas algo me dizia para não insistir. Agradeci com um aceno e pisei no acelerador, saindo dali o mais rápido possível. O pedágio ficou para trás, e eu continuei dirigindo, mas a sensação de que algo estava errado não me deixou. Depois de alguns minutos, olhei pelo retrovisor, esperando ver as luzes da cabine se apagando na distância. Mas, para minha surpresa, não havia mais pedágio. A estrada estava completamente vazia, como se eu nunca tivesse passado por aquele lugar. Não havia cabine, nem luzes, nem sinal de que qualquer construção tivesse existido ali. Meu coração acelerou. O que diabos eu tinha acabado de ver? Eu sabia que não tinha imaginado aquilo. Eu parei, vi o atendente, senti a presença dele. Mas agora, era como se nada tivesse acontecido. Cheguei à cidade algumas horas depois, ainda com aquela sensação estranha na mente. Na primeira parada de caminhoneiros, resolvi perguntar: alguém sabe se construíram um pedágio novo na estrada? Os caminhoneiros mais velhos se entreolharam e riram. Pedágio novo? Lá? Não tem nada naquelas bandas, amigo.
só estrada e campo. Eu insisti, descrevendo o que tinha visto, e foi então que um dos veteranos, um senhor já com os cabelos grisalhos, se aproximou com um olhar sério. Você não passou por um pedágio. Você passou pelo pedágio fantasma. A história que ele me contou me arrepiou até os ossos. Dizem que, muitos anos atrás, houve um pedágio naquela mesma estrada. O atendente trabalhava lá durante as madrugadas, solitário, até que uma noite, um caminhão perdeu o controle e atingiu a cabine. O homem morreu na hora. Desde então, o pedágio foi desativado e demolido. Mas, às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, ele aparece para alguns motoristas. Sempre da mesma forma, o atendente pálido, o olhar vazio, e a estrada logo depois como se nada tivesse acontecido. Se você viu o pedágio fantasma, disse o velho caminhoneiro, é porque teve sorte. Tem gente que vê, mas não sai da estrada no dia seguinte. Desde então, eu nunca mais passei por aquela rota no mesmo horário. Talvez tenha sido só uma alucinação, ou talvez algo muito mais sombrio estava à espreita naquela estrada. Uma coisa é certa, se eu ver outra cabine de pedágio no meio da noite, com um atendente me esperando em silêncio, vou seguir em frente sem olhar para trás.